Olá, meus queridos alunos, bom dia a todos e sejam bem-vindos a mais um dia de aula, tá? Hoje é terça-feira e vamos iniciar com matemática, nosso livro de matemática, onde vocês vão abrir a página 142, tá? Como vocês estão vendo aqui no quadro. E o assunto é divisão com 1 e 2 algarismos, tá? Esse 1 e 2 algarismos é no segundo termo da divisão, no divisor, tá certo? Que fica dentro desse tracinho da divisão. Ele diz aqui assim: divisor com algarismo. Observe o passo a passo da divisão a seguir. Então, o passo a passo é aquele que a gente já viu, que já está acostumado a estudar e que também foi dado por mim em uma de nossas aulas, recentemente. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro passo, a gente observa o número que está no dividendo, certo? Se o primeiro número for menor do que o número do divisor, lógico que a gente não vai poder dividir. A ele, acrescentamos o próximo número. Eu tenho aqui o número 1, mas o número 1 eu não posso dividir por 2. Eu não tenho como dividir uma unidade para duas pessoas, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Vai acrescentar a próxima casa do dividendo a esse número. Agora, eu posso dividir quanto? 12 por 2, que vai me dar aqui 6. Quando eu multiplico o 6 com 2, eu acho exatamente 12, tá? E vou colocar aqui, certo? O número 12 e fazer a subtração. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Terminou a conta? Não. Ainda tem mais um número para resolver, que é o 4, que desce aqui, ó, ao lado do resultado dessa subtração. E o que é que eu vou fazer? Vou dividir o 4 por 2. Na tabuada de 2, quando eu multiplico 2 por 2, eu acho exatamente o 4. 2 vezes 2, 4. Menos 4, 0. E terminou a conta. Lembrando a vocês que quando o resto da divisão é 0, ou seja, não sobrou resto, a gente diz que essa divisão ela é exata, tá? Então, partindo daqui, a gente vai realizar agora a prova real. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, ao contrário, é bem fácil, tá? Então, vocês acompanhem comigo. Como é que eu vou realizar a prova real? Eu vou pegar o divisor e o quociente e vou multiplicar os dois entre si. Se o resultado for o dividendo, a conta está exata. Então, eu vou colocar aqui 62 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12. Exatamente 124, que é o dividendo desta operação. Então, a conta aqui nesse caso, ela está correta, né? Sim, e agora, como é que a gente faz quando a gente executa aquela divisão que deixa resto? Vamos procurar um número cuja divisão deixe um resto aqui pra gente fazer essa prova real. Vamos pegar agora aqui o segundo exemplo, tá? Vamos chamar ele de exemplo 2, tá? Exemplo 2. 215 dividido por 3. Eu sei que na tabuada de 3 há um número que eu multiplico com ele e dá exatamente 21. Lembrando que o procedimento é o mesmo. A gente não pode dividir um número menor por um número maior, tá? Então, aqui eu vou acrescentar mais um número a essa casa, tornando agora aqui o número 21. 21 dividido por 3, eu sei que é 7. 7 vezes 3, 21. Menos 21, 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. E desse o número que eu tenho ainda para dividir, que é o 5. O que é que eu vou fazer? 5 dividido por 3... tem que achar na tabuada de 3 um número que chegue aqui bem próximo. Então, vou multiplicar o 3 por 1. 3 vezes 1, 3. 3 para 5, ficou quanto de resto?
2. A gente sabe que essa divisão, quando ela deixa resto, ela é chamada de inexata. Como é que eu faço a prova real? Da mesma forma. Só que ao final da prova real tem um item a mais para dar exatamente o número do dividendo. Então eu vou lá executar a minha prova real. Pego o quociente, que foi 71, é isso? Multiplico pelo divisor, que é 3. 3 vezes 1. Desculpa, gente. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 7, 21. Tá diferente. Deu 213. O dividendo é 215. Mas não sobrou 2 de resto. O que é que eu vou fazer? Vou acrescentar o 2 ao final desse resultado. Vai ficar isso aqui, ó. 213 mais 2. Lembrando que unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim sucessivamente. As casas sempre na sua ordem de colocação, que nem no QVL, né? No quadro valor de lugar. Então aqui o 2 ele se refere à casa das unidades. Então quem é que ocupa a casa das unidades? O 3. Logicamente, o 2 vai ficar abaixo do 3 e a gente soma. 2 mais 3, 5. Repete o 1, que não tem nada para somar, e repete o 2, achando assim o resultado do dividendo e tornando a operação correta, certo? Agora a gente vai para a segunda parte desse vídeo, certo? Onde eu vou realizar com vocês a divisão com 2 algarismos. Para chegar na divisão com 2 algarismos, você tem que saber iniciar pelo menos a divisão com 1 algarismo. Quem está com dificuldade, pega a videoaula, assiste de novo a aula que a tia deu, tá? Faz as atividades em casa, vai lá no Google, busca as contas, realiza as contas para poder ficar craque na divisão, tá certo? Então vamos continuar com a divisão agora com 2 algarismos. Pronto, gente, agora eu tenho aqui para vocês a divisão com 2 algarismos, tá? Tem o número 3.246 dividido por 22. Então, eu já estou vendo de início que 32, eu não posso dividir 3 por 22, tá, gente? Lembra aí que nunca um número menor vai poder ser dividido por um número maior. Como é que eu vou ter 3 unidades e vou dividir para 22 pessoas? É impossível. Então, a ele eu agrego mais um número, tornando esse número bem maior do que o divisor, tá? Então, agora eu tenho 32 para dividir por 2. Quando eu for procurar um número que vai dar um resultado aqui próximo, tá? Ou exato ou próximo, você tem que multiplicar automaticamente por esses 2 números do divisor, tá? Se eu colocar aqui 22 vezes 2, se eu for multiplicar, eu vou achar de resultado 44. Então, esse resultado ele não me interessa porque ele já é bem maior do que 32. Então, eu desço. Se não dá por 2, vai dar por 1, né? 22 vezes 1, coloca aqui, ó. Aí, multiplico. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 2, 2. Ou 22 vezes 1, normalmente, que vai dar 22. E vou executar a subtração. 2 menos 2, 0. E 2 para 3, 1. Terminou a conta? Não, eu apenas achei o resultado e vou dar sequência com o próximo número, que é o 4. Tá? Então, agora, eu tenho aqui o número 104. Então, eu vou procurar lá um número que multiplicando com 22 ou dê 104 ou menor do que ele. Então, vamos ver aqui. Por 2 a gente acha 44, por 3 acha 66, por 4 acha 88, por 5 já vai achar um número bem maior do que 104, né? Então, vamos colocar aqui o 4. 4 vezes 2, 8, e 4 vezes 2, 8. Aí vocês vão olhar e podem até dizer assim, tia, mas esse número é muito pequeno para 104. Mas se você colocar aqui o 5,
ele já vai ficar bem maior. Então, não interessa. O que interessa é um número realmente menor. Vamos lá, vamos ver se dá certo. 8 para 14 dá 6, né? Do 6 vai 1. 8 para 10, 2. Menos 1, 1, vai 1. 1 menos 1, 0. Achei como resultado 16, mas a conta não terminou porque ainda tenho mais um número para resolver, que vou acrescentar aqui. 166, tá? Então, também vou procurar um número que multiplicado por 22, ou desse 166, ou menor do que ele. Vamos botar aqui o 7, vamos fazer a experiência com o 7. 7 vezes 2... 7 vezes 2, 14, vai 1. Deixa lá fora o 1. 7 vezes 2, 14 e 1, 15. Né? Eu acho que se a gente colocar o 8 ali já vai ficar bem maior. 8 vezes 2, 16. Vai 8 vezes 2, 16 e 1, 17. Já fica bem maior. Tem que ser ali o 7 mesmo. E vamos executar a subtração. 4 para 6, 2. 5 para 6, 1. E 1 menos 1, 0. Tia, mas ficou muito resto. Não tem problema. Pode acontecer. É normal. Agora, o que é que eu vou fazer para realmente saber se essa conta está correta? O que foi que a gente fez no processo anterior, na divisão com o algarismo? Eu fiz o quê? A prova real. O que é que eu vou fazer aqui? A prova real. Agora, atenção nessa prova real. Porque nós vamos pegar esses dois números, o divisor e o quociente, vamos fazer a multiplicação com dois algarismos no multiplicador. Preste atenção aí, ó. Prova real. Vou pegar o 147 e multiplicar ele por 22. Lembram ainda como é que faz essa multiplicação, né? Primeiro a casa das unidades, depois casa das dezenas. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. E 2 vezes 1, 2. Agora vou para o 2 que está na casa das dezenas, fazer a mesma multiplicação. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. E 2 vezes 1, 2. Terminei. Traço da conta, sinal da adição. E vamos resolver. Não tenho nada para resolver com 4, desço ele. Ele está sozinho lá na casa das unidades, a gente permanece com ele aqui. 4 mais 9 dá 13, né? Vai 1. 9 mais 2, 11, com mais 1, 12, vai 1. 2 mais 1, 3. Tá faltando, não tá? Não tá igual a esse. O que é que a gente vai fazer? O que foi que eu ensinei lá no processo anterior, na divisão com algarismo, que acrescenta o resto, né, aqui embaixo. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou separar um número para vocês verem melhor. E somar mais 12. Correto? Vamos ver agora se o resultado deu correto. 2 mais 4, 6. 1 mais 3, 4. Não tenho nada para somar nem com 2 nem com 3, então vou repetir eles. 3.246. Deu o resultado do dividendo? Ok, deu sim. Então a conta está correta. É assim que a gente sabe que uma conta está correta. Certo? Vou fazer mais uma operação. Vou pegar uma mais simplificada, tá? Fazer com vocês para reforçar, tá bom? Eu peguei um exemplo que está no livro de vocês, tá certo? Está na página 144. Só para simplificar, só para dar mais uma ênfase ao assunto, para ajudar vocês a entenderem melhor, tá? Então, aqui eu tenho 144 agora dividido por 12. Lembrando que eu não posso dividir 1 para 12, então eu acrescento aqui mais um número, 14 dividido por 12, tá? Eu tenho que pegar um número que seja menor ou igual a 14. Se eu tenho 12, logicamente que eu vou multiplicar ele por 1. Porque se eu multiplicar 12 vezes 2, já vai me dar aí 24, que é um número bem maior do que 14. Então, vamos usar aqui o 1.
12 vezes 1, 12. Subtração. 2 para 4, 2. 1 menos 1, 0. Desce o 4. 24 dividido por 12. Quem se ligou no que eu expliquei agora há pouco, vai saber que aqui eu vou usar o 2. Que eu disse a vocês que 12 multiplicado por 2 dá exatamente 24, tá? 12 vezes 2, 24. E traço da conta, sinal da subtração. 24 menos 24, 4 menos 4, 0. 2 menos 2, 0. Tenho mais alguma coisa para resolver? Não. Terminou a conta? Sim. Divisão exata. O resto deu 0. Vamos testar, vamos ver se realmente essa conta está correta. Vamos fazer o quê? A prova real, tá? Prova real, já ensinei, né? Passo a passo é o mesmo. Então, nós vamos multiplicar os dois números aqui entre si. 12 vezes 12. Cuidado não se confundirem na hora de multiplicar, tá? Sempre de baixo para cima, da direita para a esquerda, tá, gente? Presta atenção. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 4. Não tem nada para somar com 4. A casa da unidade está vazia, nós repetimos ele. 2 mais 2, 4. E o 1 na casa das centenas, dando exatamente o número do dividendo. E a operação, mais uma vez, está correta, certo? No livro de vocês tem uma divisão por estimativa, que é justamente isso que a gente fez aqui. Buscar um número que seja menor, cujo resultado seja menor, ou que chegue perto daquele que estamos dividindo, tá? Ele dá uns exemplos aqui no livro. Divisão por estimativa. Além do algoritmo e do cálculo mental, podemos calcular a divisão através de uma estimativa. Vamos supor, aquela divisão que eu fiz anteriormente com vocês, né? 36, que era o númerozinho inicial, dividido por 22. Então, eu vou estimar, eu vou procurar, eu vou buscar um número cujo resultado da multiplicação por 22 dê 36 ou chegue lá perto, tá? Então, eu tenho que fazer primeiro o cálculo mental e depois verificar, colocando os números no papel, para ver se aquela divisão, aquele resultado realmente ficou correto. Então, a estimativa é isso, não precisa quebrar muita cabeça com essa parte, porque ela está aqui dentro desse conteúdo aqui da divisão com dois algarismos que eu expliquei. É buscar, tá? É o buscar, tá certo? Então, a seguir, ele diz assim, que não podemos dividir um número por zero, porque qualquer número multiplicado por zero dá sempre zero. Então, o resultado da divisão de zero por qualquer número, a gente sabe que é sempre zero. Quando em uma divisão o resto é zero, dizemos que essa divisão é exata. Já vimos no assunto anterior e neste também. Quando em uma divisão o resto é diferente de zero, dizemos que a divisão é inexata. Então, esse assunto aqui ele é mais uma revisão e mostrando, ensinando para vocês também como fazer a prova real da divisão. A gente sabe que a prova real e a operação inversa são a mesma coisa, tá? O conteúdo, o nome é diferente, mas o método é o mesmo, tá? Então, a prova inversa, a prova real, a prova inversa da divisão é a multiplicação. Nem botei o sinal aqui, não foi, gente? Pronto. Tá ali, tá corretinho. E aqui a gente somou e tudo certo, tá? Qualquer dúvida, quando a gente tiver nossa aula ao vivo da sexta-feira, vocês podem tirar comigo, certo? Façam as atividades, respondam direitinho, certo? Qualquer dúvida, fala comigo no privado, sem problema. Se eu não puder responder de imediato, mas assim que eu visualizar, a tia com certeza vai responder. E vocês vão realizar a atividade das páginas 147 a 150, tá ok? Agora vamos para a nossa aula de língua portuguesa, tá?
O nosso assunto de hoje é trabalhando a ortografia. O que é ortografia? A escrita, a parte escrita, né? O emprego de determinadas palavras, de determinados encontros dentro das palavras. Então, aqui na página 148, vocês têm assim, palavras com as, es, is, os, us, tá? O emprego desses pedaços, né? Desses encontros dentro das palavras. E temos um quadro com as palavras: asfalto, biscoito, rasgado, festa, castigo, lesma, fresco, escorrego, dentista, português, pastel, risco, poste, fusca, lápis, mês, dois, pasta, vestido, escola, fósforo, costa, inglês, esperto, posta, lista, castanha, estrada, máscara, 3, francês, mistura, teste, castelo e cuspe, tá? Então, a seguir vocês vão realizar a atividade que já se inicia nessa página, na 148, e vão prosseguir com a atividade até a página 151, tá? Na página 151, vocês vão produzir um texto, tem o nome lá, produção de texto. As lendas, como o texto Bumba Meu Boi, surgiram a partir de uma experiência humana. As lendas também surgiram a partir da tentativa de explicar os fenômenos naturais que acontecem no mundo em que os seres humanos vivem. Por isso, passam de geração em geração. As lendas normalmente visam a felicidade dos seres humanos e apresentam um final maravilhoso. A estrutura desse gênero textual é simples: introdução, desenvolvimento e conclusão. Pesquise e escreva nas linhas a seguir uma lenda que aborde a cooperação. Então, simples, gente. Vai lá no Google, coloca lá o enunciadozinho, lenda sobre cooperação, ou lenda, sobre a cooperação mesmo. Vocês vão usar o que está aqui no enunciado dessa questão. Então, ele vai lá te dar um monte de lenda. Não precisa pegar uma lenda grande, faz uma lenda pequenininha que caiba aqui dentro, tá certo? Então, nossa aula de hoje é essa, tá? Fiquem todos na paz, assistam os vídeos, façam as atividades e até o nosso próximo encontro, tá? Beijo a todos. Tchau, tchau, gente!